Boa noite, pessoal. Nós estamos começando a nossa aula, essa aula da terça-feira, né, que deveria ser na terça-feira, mas que nós estamos fazendo de modo assíncrono. Ou seja, eu estou gravando aqui na segunda-feira à noite e vocês poderão acompanhar essa aula no horário que vocês preferirem, né? Aqueles que quiserem acompanhar no próprio horário da aula ou após a aula, lembrando que nós precisaremos desse conteúdo para a nossa aula da quinta-feira. Então hoje ficou combinado que nós falaríamos um pouquinho a respeito da história da geometria analítica. Na aula passada eu dei uma contextualizada com vocês, uma introdução a respeito da definição de geometria analítica. Nós vimos que a geometria analítica ela vai juntar a álgebra e a geometria em uma ciência só, em um estudo só, e nisso a gente vai poder analisar as figuras bidimensionais, a geometria plana, sob a ótica da aritmética dos números, dos cálculos, tá? E essa geometria analítica, esse modo de enxergar da matemática, ele teve uma origem, assim como tudo, né? E nós devemos principalmente o desenvolvimento desse campo matemático a dois homens, a Descartes e a Fermat, que são dois matemáticos importantes, né? Ao longo dessa aula, eu vou apresentar para vocês um resumo, né, que eu organizei a respeito dessa história. Eu acho que a história da ciência, a história da matemática, ela é sempre importante, vale a pena a gente perder algum tempo, digamos assim, embora eu acho que não seja perder, mas sim ganhar, né, se debruçando em cima dessa história. Quando a gente olha para a história da ciência, para a história da física, para a história da matemática, para qualquer história ligada a uma corrente científica, a um acontecimento científico, nós precisamos enxergar que ali não tinham deuses, né? Tinham homens. Homens que erraram, homens que tentaram, criaram teorias erradas, depois acertou, né? Então a ciência ela foi desenvolvida por homens. Homens como a gente, né? Que um dia tiveram ideias, algumas dessas ideias foram refutadas ao longo do tempo, e outras foram consolidadas, né? E a gente acompanha então um pouquinho de como esse processo se deu. Então, o caminho percorrido pela geometria analítica foi cruzado por vários matemáticos que contribuíram para o seu aperfeiçoamento. Você pode estar acompanhando a aula a partir das notas de aula que eu postei aí para vocês, né? Os principais então foram o René Descartes, que nasceu em 1596 e morreu em 1650, e o Fermat, Pierre de Fermat, que nasceu em 1607 e morreu em 1665. Os dois, eles viveram mais ou menos na mesma época, mas eles não tiveram contato, né? As contribuições deles para a geometria analítica, elas foram independentes. Os dois não tinham contato, né? Então, os dois deram suas contribuições, porém de maneira distinta, de maneira separada. Há muitas discordâncias sobre quem inventou a geometria analítica e sobre a época em que isso ocorreu. Alguns historiadores a localizam na antiguidade, salientando que o conceito de fixar a posição de um ponto por meio de coordenadas convenientes teria sido empregado por egípcios e por romanos. Então alguns acreditam que essa ideia do que nós conhecemos hoje como coordenadas cartesianas, elas já vêm lá da Idade Antiga. Os egípcios e os romanos talvez conhecessem esses métodos. E eles eram empregados então na agrimensura, que era o modo que eles tinham lá, né? E pelos gregos na confecção de mapas. Então, há registros e há indícios históricos de que na antiguidade nós já tínhamos a utilização desse tipo de recurso, né? Também na Grécia, Apolônio deduziu o cerne da sua geometria relacionando certas curvas a equações cartesianas, ideia que parece ter se originado com Menaechmus, olha que nome bonito, né? Por volta do ano 350 a.C. Então, já na Grécia, nós encontramos Apolônio, que foi um estudioso do seu tempo, que procurou relacionar equações com figuras geométricas. Isso para nós é um pontapé inicial da GA, da geometria analítica. Outros atribuem a invenção da geometria analítica a Nicole Oresme, e aqui nós já estamos na Idade Média, tá? O Oresme, ele é da Idade Média, que nasceu na Normandia, que era um dos reinos que a gente tinha ali, por volta do ano 1323, tá? Então aqui já é um outro momento, já se passaram pelo menos 1500 anos dos outros acontecimentos que a gente estava falando, né? Oresme, em um de seus tratados de matemática,
antecipou um outro aspecto da geometria analítica ao representar certas leis mediante gráficos. Então ele começou a dar esse tratamento. Você pega a informação e você transforma a informação num gráfico. Então isso na Idade Média o povo já conhecia um pouquinho, né? Mesmo sem as coordenadas cartesianas que nós dizemos, ou tendo as coordenadas cartesianas de um modo próprio, de um modo diferenciado lá que talvez eles conheciam, né? O Tratado de Oresme mereceu várias tiragens, e é possível que tenha influenciado matemáticos posteriores, inclusive Descartes. Então talvez Descartes ele viu esses manuscritos de Oresme, de 200, 300 anos antes dele, e talvez isso tenha influenciado, tenha levado Descartes a ter algumas das ideias que ele teve. Então agora vamos conhecer um pouquinho do Descartes. Então antes do Descartes, nós já tínhamos alguma coisinha na antiguidade, e nós tínhamos um cara chamado Oresme, na Idade Média, que também deu uma contribuição, mas coisas muito pontuais e muito simples. Vamos agora ver com calma o que o Descartes fez, quem o Descartes era, o que esse cara defendia, né? Então no ano de 1616, um pequeno aristocrata francês, de aparência franzina, metido em roupas de tafetá preferencialmente verde, com um enorme chapéu emplumado, passou pela entrada da Universidade de Poitiers todo orgulhoso de si, pois tinha terminado o seu curso de Direito. O seu nome era René Descartes. Descartes nasceu em La Haye, na França. Embora tenha se formado em Direito, o seu grande interesse sempre foi a filosofia e a matemática. Aliás, isso é uma característica muito pertinente dos intelectuais dessa época. Nós estamos aqui nos anos de 1600. É o finalzinho do Renascimento e o início das correntes filosóficas que surgiram depois do Renascimento. Então, depois do Renascimento, depois de Leonardo da Vinci, daqueles estudiosos, nós tivemos o racionalismo e o empirismo. Então, duas correntes ali filosóficas. Descartes ele vai estar no pilar de uma dessas correntes. Tá? O racionalismo ele vai visar o uso da razão, a prova pelos métodos matemáticos e toda essa questão. Tá? Então Descartes ele vai ter uma ligação com isso. E era muito comum também que as pessoas mexessem com um pouco de tudo. Olha Leonardo da Vinci, o exemplo dele. O cara era arquiteto, pintor, engenheiro, professor, todas as funções numa única pessoa. Tá? Então o Descartes também, ele se formou em Direito, porém o seu grande destaque vai ser na filosofia e não na matemática. O Descartes é muito mais importante na filosofia do que na matemática. A gente vai ver que o que o Descartes deixou para nós de matemática foi num apêndice de um dos seus livros, que foi as questões de geometria analítica. Né? O Descartes, a vida toda dele foi voltada à filosofia. Ele é um filósofo, né? Mas alguns dos seus tópicos estavam ligados aí à matemática. Ao alistar-se no exército de Maurício de Nassau, para quem estuda história vai se lembrar que Maurício de Nassau ele teve uma participação na história do Brasil, no período da dominação holandesa, né? Então nessa época ele se alistou no exército, e no exército ele conheceu um cara chamado Isaac Beckman, que era um médico holandês. E esse médico vai estimular o Descartes a fazer pesquisas no campo da física e da matemática. Então vai falar, olha, você gosta disso? Você não acha interessante? Por que você não pesquisa alguma coisa nessa área também? Né? E talvez tenha sido o contato com esse médico que tenha levado Descartes a desenvolver isso. O jovem Descartes estava disposto a reformar o mundo, pelo menos no que tangia ao pensamento filosófico da época. Ele queria mudar as raízes do pensamento da época. Rejeitava por completo a filosofia existente, pois, segundo as suas palavras, todas as coisas mais absurdas ou fantásticas já tinham sido anunciadas por um ou outro filósofo. Então, ele falava que a filosofia estava vivendo um momento ali conturbado. A matemática lhe agradava porque nela ele encontrava um método dedutivo perfeitamente desenvolvido. Então, o jeito da matemática, as características inertes da matemática encantavam Descartes do ponto de vista filosófico. Dele enxergar a perfeição da matemática, a regularidade dos fenômenos, né? Isso encantava Descartes. Era esse olhar que ele tinha sobre a matemática. O mundo científico da época de Descartes se achava em plena expansão. O Kepler, que desenvolveu as leis de Kepler, vocês já devem ter estudado isso em física o ano passado, né?
estudava as leis que regem os movimentos dos planetas. Galileu Galilei desenvolvia a mecânica. William Gilbert publicava os resultados do seu estudo sobre o magnetismo. E na medicina, William Harvey descobria a função do coração. Olha só, 1600 foram descobrir a função do coração, como uma bomba propulsora de sangue. O século XVII também foi sem dúvida um dos mais importantes para a matemática. A Europa respirava nesta época um protestantismo marcante. Vale a pena lembrar que tinha se passado aqui 100 anos da reforma religiosa. Então, em 1517, Martinho Lutero ele afixou as 95 teses, né, na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e a partir daí nós tivemos a fundação de outras religiões protestantes. 1537, Henrique VIII vai se separar da Igreja Católica porque o Papa não concedeu a ele o direito de se casar com Ana Bolena, com a amante. Né? Não, você não pode deixar o seu casamento para casar com a outra. Então, o Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, rompendo assim a Inglaterra também, e se cria o anglicanismo. E um outro cara chamado João Calvino também vai romper com a Igreja Católica e vai fundar o calvinismo. Por umas questões lá ligadas a lucro, né, que a igreja não permitiu lucro, e o Calvino defendia o lucro do comerciante, umas questões assim que não vale a pena a gente entrar tão a fundo, né? Mas 100 anos depois, então, se respirava essa atmosfera protestante, tá? Então, um protestantismo marcante, e procurava-se preservar os impérios ultramarinos, aqueles impérios que anos atrás tinham desbravado os continentes e estavam colonizando as Américas, de modo especial a França, que tentou, a Inglaterra, que conseguiu, né, as colônias do norte, a Espanha, que tinha aqui o domínio na América Espanhola, e Portugal, que tinha o domínio no Brasil e em algumas regiões da África. Ainda fervilhava na Europa o Renascimento. Vale a pena a gente lembrar que a última etapa do Renascimento foi no fim dos anos de 1590, né? Então ainda tinha ali resquícios de Renascimento. Em meio à tamanha explosão do pensamento, Descartes chegou à conclusão de que era necessária uma norma diretiva e disciplinadora do mesmo. Em 1637, e aqui vem o grande acontecimento para nós, Descartes publicou a sua mais conhecida obra, O Discurso sobre o Método. Né? Foi um livro que o Descartes escreveu. Eu tenho até aqui comigo, em algum lugar, a cópia do livro que eu tinha separado para mostrar para vocês. Agora não sei onde que eu coloquei, mas estava separado aqui. Né? O Discurso sobre o Método foi o livro que o Descartes escreveu. E esse livro, eu não lembro agora onde que eu coloquei o livro. Né? Depois, se eu achar, eu mostro para vocês na aula presencial. E esse livro, então, nesse livro foram estabelecidas as bases filosóficas do seu método para o estudo das ciências, o chamado método cartesiano, que até hoje está presente. Né, esse método cartesiano nós encontramos na organização do conhecimento de muitas áreas, que foi desenvolvido por ele. Era uma dissertação sobre o método a se seguir para o uso acertado da razão e da pesquisa científica da verdade. E essa obra, então ele escreveu lá o livro dele, filosófico, e no final do livro tinham 3 apêndices, 3 anexos, vamos dizer assim. O primeiro chamava La Dioptrique, que continha a primeira publicação da lei da refração. A lei da refração é de física, é de ótica, né? Que depois foi descoberta por Snell. O segundo apêndice chamava Le Météores, que traz a primeira explicação satisfatória do arco-íris, do fenômeno da refração, que também tem a ver com física e com ótica. E o terceiro, La Géométrie, continha cerca de 106 páginas. Foi neste apêndice do livro Discurso sobre o Método que o Descartes falou alguma coisa interessante para nós na matemática. Né? Foi no terceiro apêndice que ele fez a sua única publicação matemática. O tratado contém uma teoria para equações algébricas associadas a curvas planas. Por exemplo, equações do segundo grau associadas a parábolas. Então ele relacionou a matemática com o formato da curva, né? Que vocês já viram isso no primeiro ano. Ou compreender as soluções de um sistema linear de 2 incógnitas por meio de retas em um plano. Então vocês lembram que o sistema linear ele formava um X, né? Com 2 retas que se cruzavam. E também, ou ainda representar uma figura bidimensional ou tridimensional por meio de uma equação. E é isso que nós vamos nos preocupar aqui no curso de GA.
Então a gente vai ver a equação da reta, depois a gente vai ver as equações do plano, equação da elipse, equação da parábola, equação da hipérbole, né? Então todos os entes geométricos bidimensionais, eles vão ser e podem ser equacionados, né? Isso é importante no que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Então, La Géométrie, que era esse apêndice do livro do Descartes, apresentou a ideia de que um par de números pode determinar uma posição sobre uma superfície, que é a ideia do plano cartesiano, né? Um dos números como distância medida horizontalmente e o outro como distância medida verticalmente. Então vocês lembram lá, né, do plano cartesiano, você tem o eixo x e o eixo y. Quando você quer localizar um ponto, você localiza a posição dele em x e a posição dele em y, né? São as duas posições que você vai encontrar ali. Esta ideia, naturalmente, tornou-se depois muito familiar a quem quer que usasse papel para gráficos. Nós conhecemos muito bem, nós cansamos de fazer isso. Estudasse um mapa de ruas ou examinasse linhas de latitude e longitude em um atlas. O papel milimetrado ou quadriculado, que hoje a gente usa tanto, né, para gráficos, ainda não havia sido inventado no tempo de Descartes. Mas o próprio conceito de gráfico, com linhas cruzadas, com referências, estava contido no seu trabalho. Então ele meio que foi um precursor ali do papel quadriculado que hoje a gente tanto usa, né? Descartes mostrou que era possível construir, usando como guia um par de linhas que se cruzassem, um conjunto completo de linhas de referência, no qual os números podiam ser representados como pontos. Que se uma equação algébrica fosse representada como uma sequência de pontos, apareceria como uma figura geométrica, e que por seu turno, as figuras geométricas podiam ser traduzidas por sequências de números, representadas como equações. Então as grandes ideias do Descartes estavam aí. Não que ele inventou a geometria analítica do jeito que vocês vão encontrar no livro, ou do jeito que eu vou apresentar em aula. Não, mas ele deu os passos iniciais. Então a ideia original de Descartes era estabelecer novos passos para as construções geométricas, e não necessariamente a redução da geometria em álgebra. Ele escreveu duas frases. Todo conhecimento de geometria pode ser facilmente reduzido em termos tais que o conhecimento dos comprimentos de certos segmentos basta para a construção. E depois ele escreveu também: com a multiplicação, a divisão e a extração das raízes quadradas são efetuadas geometricamente. A intenção maior de Descartes com essa obra era expor a sua visão racionalista sobre a ciência. Então, lembrando, Descartes era um filósofo, Descartes era um pensador, como estudo da natureza. O seu objetivo era romper com a ciência marcada pela experimentação, que era outra corrente que nós tínhamos na época, buscando por meio da matemática, com as suas proposições convincentes, encontrar um método geral de pensamento capaz de facilitar as descobertas e chegar à verdade nas ciências. Naquela época, apenas a astronomia e a mecânica eram consideradas como ciências naturais, com um certo grau de coerência, porque utilizavam a matemática como chave para sua compreensão. Então aquilo que usava a matemática tinha um jeito diferente de ser encarado. E o Descartes, ele apreciava muito isso, né? Com o trabalho de Descartes e dos seus seguidores, que depois foram chamados de cartesianos, deu-se início à busca de um método geral baseado na razão para desvendar as ciências. A matemática passou a ser denominada então rainha das ciências. Então nós passamos a ter uma valorização da matemática. Embora a moderna geometria analítica não tenha grandes semelhanças com La Géométrie, que foi o manuscrito dele, podemos dizer que o Descartes foi o seu introdutor, junto com aqueles personagens antigos que eu mencionava para vocês. Porém, é curioso observar que o sistema hoje denominado cartesiano não tem amparo histórico, pois a sua obra, a obra de Descartes que eu acabei de citar, nada contém sobre eixos perpendiculares, coordenadas de um ponto e nem mesmo a equação de uma reta. Então, a geometria analítica ela se baseou no que esse cara fez, mas ela não estava ligada exatamente ao que estava escrito nos manuscritos dele, né? Aliás, diversas coisas na ciência é assim. Quando você pega as leis de Newton, por exemplo, para olhar, também. As leis de Newton, a gente conhece as fórmulas lá, né? P igual a mg, F igual a ma. Newton não escreveu nada disso. Newton escreveu de uma forma totalmente diferente. Newton fazia os cálculos de uma maneira completamente diferente de nós hoje, né? Então nós desenvolvemos a partir das ideias desses caras. Isso é importante para nós.
O caminho percorrido pela geometria analítica foi cruzado por matemáticos que contribuíram para o seu aperfeiçoamento. Este é o caso de Frans van Schotten, um matemático holandês que publicou uma versão para o latim da obra do Descartes. Então esse cara foi importante sendo tradutor, né? Fazendo com que a obra se tornasse conhecida. Também Isaac Newton foi responsável por esse desenvolvimento ao sugerir novos tipos de sistemas de coordenadas e fazendo anotações sobre as cúbicas. Então a gente vai ver no finalzinho dessa parte de geometria analítica que nós não temos só coordenadas cartesianas. Nós temos, por exemplo, coordenadas cilíndricas, coordenadas polares. Vocês podem até pesquisar a respeito disso depois se vocês tiverem interesse, tá? Atribuiu-se também a Gottfried Wilhelm Leibniz. O Leibniz foi um grande matemático, né, do cálculo diferencial, a utilização do termo coordenadas. Então talvez o Leibniz tenha sido o primeiro cara a usar o termo coordenadas e também a usar as expressões abscissa e ordenada. São os nomes para o eixo x e y, né? Abscissa e ordenada. Em 1692, no mesmo sentido técnico em que são empregadas hoje. Então a primeira vez que essas palavras apareceram na literatura da matemática foi nessa época. Agora falando um pouquinho para a gente encerrar essa nossa fala, essa nossa aula sobre a história da geometria analítica, vamos conversar um pouquinho sobre o Fermat, tá? Então, jurista e magistrado por profissão, Pierre de Fermat dedicava à matemática apenas as suas horas de lazer, e mesmo assim foi considerado por Pascal o maior matemático do seu tempo. Apesar de não ser matemático profissional, Fermat também contribui para os estudos acerca da geometria analítica, trabalhando de forma paralela e independente de Descartes. Então eu reforço aquilo que eu tinha dito para vocês. Eles não se conheceram, eles não se encontraram, os trabalhos são independentes, tá? Tem-se registro de que as ideias iniciais de Fermat sobre a geometria analítica são, na verdade, anteriores ao trabalho de Descartes. Então talvez ele tenha descoberto tudo isso antes, mas a gente foi descobrir só depois, né? Então tem essa questão aí. Então, anteriores ao trabalho de Descartes. Em uma carta escrita em setembro de 1636, vamos lembrar que o discurso sobre o método é de 37, né? Ele afirma que as suas ideias sobre a geometria analítica já tinham, a essa altura, 7 anos. Então o cara já tinha desenvolvido fazia um tempo ali. Contudo, esses registros só foram encontrados e publicados em 1769, muito tempo depois que ele já tinha morrido, né? Fermat também relacionou equações às retas, a curvas que chamamos cônicas, que vai ser uma parte que a gente vai estudar em geometria analítica, e a outras curvas até então pouco conhecidas. Coube a ele a entronização dos eixos perpendiculares, a descoberta das equações da reta e da circunferência, que a gente vai trabalhar aqui no curso, as equações mais simples de elipses, parábolas e hipérboles, e então, por mérito, alguns matemáticos dizem, né, que as coordenadas cartesianas deveriam se chamar coordenadas fermatianas, porque na verdade a contribuição dele seria até maior do que as contribuições de Descartes, tá? Para a gente finalizar então, a importância desse trabalho é sentida na física, que se valeu dos conhecimentos específicos até ali contidos para resolver inúmeros problemas. O Johann Kepler, que foi o cara lá da astronomia, por volta de 1610 descobriria as trajetórias elípticas dos planetas. E aí vem a primeira lei de Kepler, né, ligada a isso. Com o Sol ocupando um dos seus focos. Já Newton, na obra Principia Mathematica, que foi a obra que o Isaac Newton escreveu, faz essa dedução com a lei da gravitação e as leis da mecânica. Então, para que a geometria analítica pudesse assumir a sua apresentação atual, que é altamente prática, ela teve que aguardar o desenvolvimento do simbolismo algébrico. Então, naquela época era muito rudimentar as concepções que nós tínhamos do Descartes e do Fermat. Então, foi ao longo dos anos que a GA foi se estruturando da forma como nós conhecemos hoje. Só depois do impulso de Descartes e Fermat encontramos a geometria analítica sobre a forma como a conhecemos e como a estudaremos a partir desse momento no curso. Então agora, né, tendo participado dessa aula, eu convido você a voltar nas minhas notas de aula, dar uma lida também na parte da introdução, vocês não devem ter lido, tá? E fiquem à vontade para tirar dúvidas comigo com relação a esse assunto, tá bom? Na próxima aula, eu vou começar com vocês a geometria analítica de verdade. Então a gente vai começar a fazer os cálculos de verdade. O primeiro assunto que a gente vai trabalhar
são as coordenadas. Eu vou explicar direitinho como funcionam as coordenadas cartesianas. Nós vamos fazer alguns exercícios e eu quis deixar isso para o presencial, porque vai ser muito difícil fazer isso online. E aí a gente vai começar então a brincar um pouquinho com essa geometria analítica. Espero que vocês estejam animados para isso. Então, obrigado por aqueles que assistiram e até a nossa próxima aula presencial.